Beleza. Daí, a corrida era pra ter, sei lá, acho que 6 quilômetros. Não teve, teve mais. E aí, o que eu falo? A corrida, principalmente, mas eu acho que todos os esportes, de maneira geral, elas dependem sim do físico, mas dependem muito da cabeça. Então, Uhum. o mental faz muita diferença. E aí, nessa corrida, a premiação era de primeiro ao quinto lugar. Eu tava, acho que em quarto ou quinto. Acho que eu tava em quinto lugar, né? Tava super feliz, porque normalmente tem corridas que o nível é muito alto, você já sabe, né? E aí eu tava super feliz, né? Nossa, vou estar entre as cinco, vou estar lá no pódio e tal. E aí, foi me dando uma ansiedade, porque não chegava, e era pra ter, por exemplo, 5 quilômetros. Passou a placa dos 4, não vinha a placa dos 5, não vinha 6. E normalmente o relógio que a gente tem o GPS, então você tem uma noção do tempo. Gente, eu não sei, eu travei, eu apaguei, eu cheguei, tipo, daquele jeito, mancando, várias meninas me passaram, não lembro o que que aconteceu. E aí eu fiquei Nossa. super frustrada, muito frustrada. Beleza. Daí eu coloquei como meta no ano seguinte voltar Naquela mesma. na mesma prova, independente se eu fosse ficar no pódio, como seria. Eu queria ir lá e para terminar e direito, para lembrar como tinha sido. E aí foi assim, uma das vezes que eu mais procurei ajuda, que eu falo que depende de um trabalho multidisciplinar. Então assim, eu treino a corrida, treino a musculação, eu também faço fisioterapia preventiva para não ter lesão, porque também é uma coisa muito chata para qualquer pessoa, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu vou ficar sem competir porque eu tô machucada, eu não posso treinar, é muito ruim. E aí foi a hora também que eu procurei uma pessoa que cuidasse dessa parte de cabeça. Ah, eu Então, ia te perguntar. voltado É. para o esporte. Então, tem a parte de psicologia do esporte, tem o coach esportivo. Então, aí eu fui atrás disso, me ajudou muito, muito, muito mesmo. A Larissa, mandar um beijo pra ela, fez muita diferença, porque daí a gente conseguia trabalhar o que às vezes podia ser alguma coisa que estava me limitando. Fez muita diferença. E aí eu voltei depois de um ano pra essa prova, né? Nossa, dieta, tudo direitinho, treino e descanso e tal, tal, tal. E aí eu consegui ganhar a corrida. Foi assim, foi surreal. Ó, Você ganhou em primeiro? Primeiro Foi lugar. Primeiro lugar. Caraca! Foi assim, né? Como eu falo, né? Você vai, tava lá no inferno, vai pro céu em um ano. aham, imagino. Então, E também é- falo, tudo acontece por algum motivo. Então, se aconteceu aquele ano, era pra era você olhar pra isso, né? É, exatamente, estava E faltando isso. você, e esse apagão que você teve foi uma crise de ansiedade? Você sabe dizer ou não? Então, não sei. Então, eu tive isso uma vez, depois eu tive isso numa outra corrida. E aí, o que que aconteceu, né? Daí todo mundo já começa a ficar preocupado. Ai, será que às vezes é algum problema? E assim, é bom até falar sobre isso. Né, a gente falou: "Ah, corrida todo mundo pode fazer". Primeira coisa, procure um médico. Vai no cardiologista, vai ver se os exames estão todos certos para não ter problema nenhum. E aí, quando eu tive isso, era assim, era numa corrida, assim, eu estava em primeiro lugar, estava assim, sei lá, 3 minutos na frente da segunda, faltava, sei lá, 200 metros, eu não conseguia mais correr. Tipo, travou, eu não conseguia. E aí, normalmente nas provas tem, né, a moto que vai te acompanhando, e aí, o pessoal que estava, né, mais na frente queria me ajudar. E aí o pessoal falava: "Não, não pode, ela tem que terminar sozinha, terminar sozinha". Daí eu consegui terminar, mas daí depois eu fui para o hospital para saber o que estava acontecendo. Uhum. E aí na semana seguinte eu fui porque falaram: "Ah, às vezes é hipoglicemia". Então deixou de se alimentar, alguma coisa assim, mas não, estava tudo certo. Fui no cardiologista, fiz todos os exames para ver se estava tudo certo, estava tudo certo. Tá. Então, realmente, foi alguma coisa, assim, relacionada a essa parte emocional. Uhum. Não sei se foi uma crise de ansiedade, provavelmente deve ter sido, porque eu lembro até hoje, nessa de São Paulo, era pra ter 5 quilômetros, aí tem as plaquinhas, como eu falei, né, chegou na placa de 4 quilômetros, já ficou beleza, aflita, já tá né? chegando, É, né, tô em Ficou quinto ansiosa. lugar, vou conseguir ir para o pódio, e vai, e vai, e vai. é a Então, mente mesmo, né? total, faz muita diferença. Normalmente, assim, eu faço provas, sei lá, 5, 10, 21 quilômetros, mas tem a maratona que é 42, tem as outras maratonas, então tem os amigos que fazem muitas. Eu tenho amigos que fazem corridas de 12 horas, 24 horas, e às vezes correndo no mesmo lugar, correndo uma pista de atletismo, correndo em parque. E aí pode Nossa. perguntar para Gente, qualquer um a deles. mentalidade tem que ser Se não tiver muito forte, não forte. consegue. Pode estar super preparado fisicamente. Se não estiver com a cabeça boa, não consegue. E aí, que tipo de ajuda procura? É um psicólogo? É um É, tem muito. terapeuta Então, específico? tem muita gente voltada já para essa área. Então, tem um psicólogo que vai te orientar na parte do esporte. Tem o coach esportivo, que nem a Larissa que eu passei.
ela é voltada para o esporte. Ela trabalhava num time de vôlei de Campinas, então ela sempre trabalhou com atleta. É porque Agora, o coach banalizou um pouco, né? exatamente. Mas, Então, mas funciona. funciona. Na época que eu fiz com ela, não tava assim, essa modinha, sabe? E fez muita diferença. E ela trabalhava, como eu falei, no time de vôlei de Campinas. Ela trabalha com um dos atletas que ganhou a Olimpíada na natação. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Eu acho que, assim, se você buscar o profissional direitinho, não tem como ter erro. E claro, né? A mesma coisa, se dedica. Então, o que a pessoa tá te orientando, faça, porque a pessoa estudou, sabe o que tá te falando, então claro. confia e vai que aí dá super certo. Mas claro também, né, é muito relacionada à parte competitiva. Se a pessoa não vai competir, aí também, né, mais tranquilo em relação a isso. Aí o próprio treinador, né, que passa os treinos de corrida, pode orientar muito nessa parte também. E fala, Má, pode falar. Tem outra pergunta? Você queria fazer outra? Não? Eu queria que você É. falasse um pouquinho da sua